Olá, crianças! Retornamos para a nossa segunda aula de língua portuguesa de hoje, comigo, professora Sara. E nessa segunda aula a gente vai trabalhar sobre a temática de identificação do tema do texto. E a habilidade que nós iremos desenvolver na aula de hoje é identificar o tema de um texto. E vamos começar fazendo o lembrete sobre o nosso projeto de fluência. O nosso projeto de fluência hoje é o segundo dia e no segundo dia nós temos que fazer a leitura em voz alta. E qual é o texto que nós vamos ler no projeto de fluência dessa semana? O texto é o eco. Pronto. Lembrou direitinho qual é o texto que nós temos que ler no projeto de fluência e qual é a leitura que nós temos que fazer, que é a leitura em voz alta? Agora nós vamos fazer a leitura do nosso texto do gênero que estamos trabalhando, que é o gênero relato pessoal. Te convido também, primeiramente, para uma leitura deleite, que é aquela leitura prazerosa apenas para a gente curtir um momento de leitura. E olha só para essa imagem. O que vocês estão observando nessa imagem? É uma galinha e ela está segurando um ovo amarelinho. Esse ovo parece ser um ovo de ouro. Te lembrou alguma coisa? Muito bem, a galinha e os ovos de ouro. Nós vamos relembrar um pouquinho sobre o gênero textual que nós trabalhamos em aulas anteriores. E o gênero é fábula. Vamos ler esse texto de Esopo, que é uma fábula muito conhecida, A Galinha e os Ovos de Ouro. Um camponês e sua esposa possuíam uma galinha que punha todo dia um ovo de ouro. Supondo que devia haver uma grande quantidade de ouro em seu interior, eles a mataram para que pudessem pegar tudo. Então, para a surpresa deles, viram que a galinha em nada era diferente das outras galinhas. O casal de tolos, desse modo, desejando ficar rico de uma só vez, perdeu o ganho diário que tinha assegurado. Qual é a moral da história? Quem tudo quer acaba ficando sem nada. Mais uma fábula que nos passa um ensinamento grandioso. E agora sim nós vamos fazer a leitura do texto do gênero, que é relato pessoal. Olha só esse relato pessoal que eu trouxe para você hoje. É um relato sobre uma menina que ela tinha medo de viajar e ela descobriu um modo de enfrentar o seu medo. Vamos fazer a leitura do texto A Viagem, que é um texto da autora Beatriz Ferreira Nobre. A Viagem. No meu aniversário, fui viajar com o meu tio, com a minha tia e com o meu irmão. Planejávamos ir a Porto de Galinhas. Contudo, havia um probleminha. Teríamos de ir de avião. Quando fiquei sabendo, desisti da viagem. Vai que aquele avião cai. Percebi que se eu pensasse assim, não ia poder fazer nada na vida. Vamos andar de bicicleta? Não. Vai que caia e me machuque. Vamos à montanha-russa? Não. Vai que ela quebre. Então decidi. Ia viajar e ia superar o meu medo. Até que o dia da viagem chegou. Estava nervosa, aflita, tremendo. Saí de casa, indo de táxi ao aeroporto de Congonhas. No local, fazendo check-in, não havia ninguém na fila. Foi rápido. Estávamos sentados em frente de onde iríamos embarcar. Depois de uns 10 minutos, chamaram o meu voo. Fiquei na frente do avião e não sabia o que fazer. Chorar, andar
ou voltar. Determinado momento, tive de entrar. Sentei em meu lugar e o avião decolou. Nada de medo. Até comi meu lanchinho. Estava uma delícia. Ocorreu tudo bem. A partir daquele momento, não tive mais medo de avião. Inclusive, gosto de estar nele. Esse texto está disponível no site escolabarifaldi.blogspot.com e eu trouxe ele para cá para a gente fazer uma discussão sobre ele, conversar sobre esse texto e também trabalhar sobre o tema dele e algumas questões interpretativas. Vamos lá? Vamos conversar um pouquinho sobre esse texto. Observem aí a imagem da menina no aviãozinho, toda feliz, já livre de todos os medos que ela possuía de andar de avião. Alguns questionamentos que nós vamos fazer agora sobre esse texto para a gente poder seguir com as questões de interpretação, tá bom? Vamos lá? Primeiro, qual é o gênero do texto lido? Só para a gente relembrar o gênero textual que estamos estudando essa semana. É um relato pessoal que conta histórias vivenciadas pelo narrador, histórias que aconteceram com o narrador, tá bom? É o gênero qual? Relato pessoal. E quem é que conta a história? É uma menina que fala que foi viajar. Ela foi viajar com quem? Com o tio, com a tia, com a irmã. Eita, eu acho que isso era uma outra pergunta que eu já respondi aqui. Vamos lá continuar. Quando a menina ganharia essa viagem? No seu aniversário. Ela iria viajar no seu aniversário para Porto de Galinhas. Com quem? Aí é um errinho de digitação, tá, crianças? Aqui a palavra quem, faltou o M. Com quem ela iria? Ela iria com o tio, com a tia e com o irmão. Ela gostou da ideia? Primeiramente, ela gostou, porque ela gostou do lugar para onde eles iriam. Mas depois, o que foi que ela aconteceu? Ela descobriu que eles iam de avião. Quando ela descobriu que eles iam de avião, ela acabou desistindo da viagem. E por que que ela desistiu? Porque ela teve um probleminha, né? Ela enfrentou um probleminha. Qual foi esse probleminha que ela teve que enfrentar? O medo de avião. Ela tinha medo de avião. Como ela tinha medo de avião, ela acabou desistindo da viagem, mas ao final ela resolveu enfrentar esse medo e acabou fazendo a viagem de acordo com o que foi planejado com a família, o tio, a tia e o irmão. Agora nós vamos partir para as questões de interpretação sobre o texto que nós lemos. Vamos relembrar, o título do texto é A Viagem e fala sobre uma menina que ia viajar no seu aniversário com seu tio, sua tia, seu irmão e tinha medo de andar de avião. Acabou tendo que enfrentar esse medo para conseguir chegar ao seu destino, que era Porto de Galinhas. E ela conseguiu enfrentar o seu medo, conseguiu viajar e ao final de tudo passou inclusive a gostar de andar, de estar em um avião. Vamos lá? Interagindo com o texto. Relato pessoal. Falamos que o texto é um relato pessoal. E o relato pessoal, assim como os demais gêneros, eles têm um objetivo. Então, qual é o objetivo do texto lido? Como é um relato pessoal, o relato pessoal tem um objetivo de
Relatar uma experiência vivida. Muito bem. Então, esse texto, ele vai relatar uma experiência vivida pela menina. Continuamos aqui, segunda questão. A narradora inicia o seu relato apresentando um problema. Qual é esse problema? Olha só, nós já falamos isso enquanto estávamos conversando sobre o texto. O problema é A. Uma viagem que surgira e ela não gostaria de ir. B. O lugar para onde iria viajar não lhe agradava. C. Teria que viajar de avião, coisa que ela temia. Ou D. Não queria que seu irmão a acompanhasse na viagem. E aí, qual é a informação que melhor combina com o problema que a narradora personagem enfrentou dentro desse relato? Ela tinha medo de andar de avião. É tanto que quando fala, ela descobre que a viagem é de avião, que ela tinha que fazer aquela viagem de avião, ela fala que desistiu. Então, o problema enfrentado é ela teria que viajar de avião, coisa que ela temia. Em que alternativa está a resposta? Letra A, B, C ou D? Letra C. Muito bem. Teria que viajar de avião, uma coisa que ela temia. Continuamos aqui com a nossa interação com o texto. Aqui na terceira questão, sobre os fatos relatados pela menina, nós podemos afirmar que o tema principal do texto é. Qual é a temática do texto? O que a gente pode identificar como sendo o assunto principal do texto, o tema principal do texto? A viagem de férias em família. B. O presente de aniversário recebido. C. A superação do medo de andar de avião. Ou D. Como a menina se sentiu aflita no momento da viagem. O que vocês acham que se trata principalmente essa história? Olha, observem que na história, no relato, vocês conseguem identificar que a menina fala sobre essa viagem com a família, né? O tio, a tia e o irmão. Ela fala sobre o aniversário dela, sobre esse presente, sobre essa viagem que ela receberia no aniversário dela para Porto de Galinhas. Ela fala também da forma como ela se sentiu aflita no momento em que ela foi viajar, assim como ela fala como ela superou o medo de andar de avião. Qual desses assuntos ela se estende mais, ela fala mais no texto, ela se expande mais ao tratar deles no texto? Vamos analisar aqui. Lá no comecinho, ela já começa falando sobre o problema que é o medo de avião. Logo em seguida, ela fala que se ela fosse pensar daquela maneira, ela não iria fazer nada na vida e que ela estava decidindo a quê? A enfrentar o medo e que iria viajar. Então, chegou o dia da viagem, o que ela fez? Apesar de ter ficado aflita, ela entrou no avião, o avião decolou e o medo parece que foi embora. Ela conseguiu seguir viagem tranquilamente e acabou não tendo mais medo de avião. Inclusive, se sentiu tranquila, comeu o lanchinho e até a partir daquele dia não teve mais medo de entrar no avião e até gosta de estar dentro de um avião. Então, a gente pode dizer que a todo momento ela fala sobre o avião, sobre o medo que ela teve e de como ela superou o medo que ela teve de avião. A gente pode afirmar, então, que o tema principal do texto é o quê?
a superação do medo de andar de avião. E qual é a alternativa que apresenta essa informação para que a gente possa responder à terceira questão? A letra C. Então, sobre os fatos relatados pela menina, nós podemos afirmar que o tema principal do texto é a superação do medo de andar de avião. A menina aprendeu a superar o medo de andar de avião. Esse é o assunto principal que é relatado durante todo o texto. Agora, na quarta questão. A causa do medo da menina era a possibilidade do avião cair. Lá no iniciozinho do texto ela diz, vai que ele cai. Não foi isso que ela disse? Eu não vou de avião, vai que ele cai. Então, para superar o seu medo, a menina compreendeu que se ela fosse pensar daquela maneira, não faria nada. O que ajudou ela a tomar essa decisão foi situações que representavam risco às outras pessoas e mesmo assim elas faziam. As coisas que não tinham risco nenhum para ela e ela gostava de fazer. O fato das outras pessoas andarem de avião sem medo algum de que ele caísse, ou as brincadeiras que ela gosta, mas que podem representar algum risco para ela. Professora, seria bom que a gente fizesse a leitura do texto, a releitura do texto, para que a gente pudesse compreender melhor e responder essa questão. Pronto, vou colocar um trechinho do texto aqui para a gente reler e que vai também nos ajudar a fazer a compreensão dessa parte, dessa questão, né, e respondê-la. Vamos lá? Percebi que se eu pensasse assim, não ia poder fazer nada na vida. Vamos andar de bicicleta? Não, vai que eu caia e me machuque. Vamos à montanha-russa? Não, vai que ela quebre. Então decidi, ia viajar e ia superar o meu medo. Olha só as situações que ela utilizou. Quais foram? Vamos andar de bicicleta e vamos à montanha-russa. O que a gente percebe? Que ela utilizou situações de brincadeiras ou brinquedos que ela gosta de fazer. E essas situações, em alguns momentos, podem representar algum risco para ela. Quando eu ando de bicicleta, eu corro o risco de cair. É verdade? É. E eu deixo de andar de bicicleta por isso? Não. Representa um risco, eu gosto de fazer, mas eu não deixo de andar. E a montanha-russa, ela gosta de andar? Gosta. Tem o risco da montanha-russa quebrar? Tem. Ela deixa de fazer? Não deixa. Então, o que ela fez? Ela utilizou as coisas que ela gosta de fazer e que representam algum risco para ela, mas que mesmo assim, mesmo representando o risco, ela não deixa de fazer. Ela utilizou situações da vida dela para poder superar o medo que ela tinha de avião. E aí, qual é a alternativa que melhor se encaixa com isso? Há situações que representam risco às outras pessoas e mesmo assim elas faziam? Não, ela nem trata de outras pessoas. B, as coisas que não tinham risco nenhum para ela e ela gostava de fazer? Não. Quando ela fala andar de bicicleta, não, vai que eu caia e me machuque. Representa um risco de cair e se machucar. Então, a letra B também não pode ser. Letra C, o fato das outras pessoas andarem de avião sem medo algum de que ele caísse? Também não. Em nenhum momento a menina cita as outras pessoas em seu relato em relação ao medo de avião. E a letra D, as brincadeiras que ela gosta, mas que podem representar algum risco para ela. E aí, pode ser essa
Pode. Ela gosta de andar de bicicleta e de ir à montanha-russa e em algum momento isso pode representar algum risco para ela. E mesmo assim, ela gosta de fazer e não deixa de fazer. Então, a resposta mais adequada para essa pergunta, né, o que ajudou a menina a tomar a decisão de enfrentar o seu medo foi compreender que as brincadeiras que ela gosta de fazer, né, também representam em algum momento um risco para ela. E que se ela fosse pensar daquela maneira que o avião poderia cair, para todas as coisas que ela gosta, ela não ia fazer mais nada, porque tudo representa um risco. Então, a letrinha D é a resposta correta para essa questão. Agora vamos lá para a quinta questão. No trecho, a partir daquele momento, não tive mais medo de avião. Inclusive, gosto de estar nele. Nesse trecho, nós entendemos que a menina A não voltou a andar de avião, mas não perdeu o medo. B, fez outras viagens e passou a gostar de avião. C, planejava fazer outras viagens de avião. Ou D, não gostou da sua primeira viagem de avião. Olha só, a partir daquele momento não tive mais medo de avião. Então, a gente pode dizer que ela perdeu o medo de avião. Perdeu o medo de avião. Inclusive, gosto de estar nele. Ela gosta de estar em avião. Será que ela fez só uma viagem ou ela passou a fazer mais? Parece que ela fez outras viagens. Ela passou a gostar de avião e dá a entender que ela fez outras viagens. Tanto que ela gosta de estar dentro do avião. Não é isso? Então, a gente entende que a menina fez outras viagens e passou a gostar de avião, tá bom? Então, crianças, essa foi a nossa aula de hoje e vamos fazer um lembretezinho sobre as nossas duas aulas. Nós trabalhamos sobre relato pessoal, identificando quem são os elementos do relato, um narrador, personagem, um cenário em que acontece, as características desses personagens dentro do texto, identificamos o tema de um relato pessoal e também fizemos questões interpretativas do texto, fazendo a interpretação de informações explícitas também. Fizemos tudo isso nessas duas aulas de hoje. Eu espero que você tenha gostado da aula, tenha compreendido um pouquinho mais sobre o tema relato pessoal e eu te aguardo na nossa próxima aula. Um grande beijo e não esquece de acompanhar as suas aulas na plataforma e postar as atividades direitinho.